Olá, sejam muito bem-vindos ao Caso Design, o mais novo quadro de podcast da Granvilla Acabamentos. Esse espaço foi pensado para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, tendências e lançamentos quando pensamos em soluções para a casa e para as obras. No episódio de hoje, eu, Sabrina à frente do marketing, vou conduzir essa conversa aqui com Camila Drummond, diretora comercial da Granvilla, Fernando Freitas, CEO da empresa, da Granvilla também, e a arquiteta Poliana Santos. E nós vamos conversar um pouco sobre a Expo Revestir, a maior feira da América Latina, quando pensamos em acabamentos e revestimentos para o setor. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos começar, então, com a Camila. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Camila, como você vê a Expo Revestir e qual a importância ela tem para o setor, para os clientes. Você que já participou da feira há muitos anos, né? Já está aí nessa caminhada. Obrigada, Sabrina. Então, a Revestir, ela existe desde 2001. Se eu não me engano, eu vou desde essa época. E hoje ela é a Fashion Week, assim, né? Do acabamento. A gente tem os lançamentos, né? Toda a preocupação hoje com a sustentabilidade, as inovações. A feira, eu acho que é esse momento super importante para o lojista, para as construtoras. Vem muita gente do exterior também, né? Tem esse consumo. Para os arquitetos, para os designers, super importante assim, para o profissional, né? Porque realmente traz essa inovação. E todo ano tem muita preocupação da fábrica em trazer o designer, em trazer assim, a tecnologia e essa inovação mesmo. Nem sempre ela foi assim. E é isso que eu ia te perguntar. Ela é uma feira que ela tem muitos anos de mercado e ela tinha um outro formato, né? Completamente diferente. Antigamente a gente ia para a feira, tá aí o Fernando também que vai, né, desde os primórdios também, e ela tinha um outro formato. Era uma feira que não era tão ligada ao design como é hoje, né? Como a gente considera essa Fashion Week do acabamento. Era uma feira de negócios muito masculina também, né? Era muito engraçado que eu lembro de eu ir e sentir um incômodo, que as mulheres ficavam muito expostas, muito... E aí era completamente diferente. Hoje é uma feira de negócios. As mulheres dos stands, né? Dos stands, as promotoras e tal. Dos stands, assim. Porque era uma feira muito masculina. Eu lembro uma coisa icônica, que é a dança do chuveiro lá na Lourenço. O setor de acabamento, ele é um setor ainda muito... Tem a presença masculina muito forte ainda, né? Tem a presença masculina muito forte, mas... mudou demais. Hoje nós temos as diretoras de fábricas, nós temos o número de mulheres que frequentam a feira hoje. É uma coisa impressionante, tanto para o negócio, que são os 2 primeiros dias de feira, né? Uhum. A Granvilla, por exemplo, ela tem uma maioria feminina que vai à feira e em gestão, verdade, a nossa né? equipe ela é composta por bastante mulheres, né? Isso, Então, a feira mudou muito. É muito legal ver essa evolução. E a feira vem evoluindo juntamente com os produtos, com a necessidade do mercado de comunicar com essas mulheres também, com as arquitetas, os designers que estão frequentando muito mais a feira. Hoje, eu acho, inclusive, que a feira ela é bem direcionada para o arquiteto e para o designer, porque a gente tem os previews, né, como negócio, assim, que a gente vai antes, faz a escolha de produtos. Então, eu acho que é isso, assim. Bacana. E agora a pergunta para o Fernando, nosso CEO. Fernando, como você vê a Expo Revestir para o mercado, agregando conhecimento aí para o mercado? Oi, Sabrina. A feira ela tem um papel muito bacana dentro do cenário, né, dentro do setor. Concordo com a Camila, houve uma evolução gigantesca de anos para cá, principalmente os últimos 10 anos, tanto tecnológica, quanto de exposição, quanto de público, mudou mesmo. Então, o lojista, antigamente, ele dava 90% era lojista, né, varejista. Hoje, acho que está até o contrário, 90% é arquiteto, design e consumidor final, que tem um dia que eles abrem para o consumidor final, né? E o restante dos dias, e o restante do público é o lojista. Mas o que acontece? Como é que eu vejo, né, assim, a feira?
existe todo um movimento das fábricas de irem para a Itália, né, que é o berço do design no mundo, e se atualizarem, né, com relação a produto, a tecnologias diferentes e a estética dos porcelanatos, né, e cerâmicas. E aí eles trazem isso para cá, hoje muito rápido, o que é lançado hoje na Cersai, chega aqui 2, 3 meses depois, eles já estão produzindo, né, com essa tecnologia hoje, dos parques fabrios hoje são enormes, de HD, isso é trazido muito rápido. E aí é feita a feira para poder apresentar isso para o país inteiro. Então a feira ela é uma oportunidade a nível nacional de trazer essas tendências lá de fora, né, internacional, para o mercado brasileiro e disseminar isso aqui dentro do Brasil, né? Demais, demais, demais. E tudo que acontece lá a gente consegue absorver muito rápido e trazer para o salão de vendas. Pra você ter uma ideia, hoje a gente recebeu esse mês agora de março, você vê, a feira foi do dia 10 ao dia 13. A gente já recebeu em torno, de todas as fábricas, né, em torno de 48 produtos novos. Bem rápido, né? Lançados novamente. A gente já aproveita que dezembro, janeiro e fevereiro são meses menos movimentados, já dá uma paradinha em alguns produtos e já substitui por coisa nova. E isso é uma coisa que a Granvilla faz já tem muito tempo e a gente adotou isso como estratégia comercial. Muito legal. Bacana. E para também quem não vai no preview, a feira é importante outros lojistas, né, para ter acesso a esses produtos, porque eu vejo assim, tem lojas que conseguem ir no preview, né, nas fábricas, mas tem lojas também que ela não consegue ir nesse preview. Demais. Então, o salão, ele tem essa importância também para outros lojistas ter acesso a esse produto e movimentar o mercado, né? Sim, demais. Abraça ali toda a estratégia da indústria hoje é levar o cliente nesses previews, né, para poder ter uma negociação mais agressiva, para conhecer a fábrica, você tem tempo para conversar, né, com a diretoria da fábrica, resolver alguma coisa com marketing, com exposição, né, e depois vem a feira fechando, né, o ciclo. E acaba que a feira, mesmo a gente indo no preview, né, sempre tem alguma novidade assim que entra ali na feira. A gente tem a Vila Gres, que nós fomos no preview, foi lá em dezembro, né, e ela já trouxe uma linha nova Sim. Nesse meio tempo ainda lança alguma coisa. Ainda lança alguma coisa que fica a cerejinha do bolo ali para revestir. Sim. Eu acho assim que é muito interessante para os lojistas. E a gente vê muitas pessoas de outros países frequentando a feira. Sim, que é a maior verdade, feira da América Latina, né? Então, é realmente esse lugar a fábrica traz essa novidade o tempo todo. Eles buscam mesmo na Cersai essas atualizações muito antes. Então, terminou a feira agora, 2025, eles já começam o movimento para a feira do ano que vem, né? Que é um grande trabalho, né, que pessoal? É um grande se a gente for pensar montar um estande daquele tamanho ali, são muitos metros quadrados e muito tempo, né, de produção, de execução, de projetos, né, até para montar o estande ali, eu imagino que é um trabalho assim bem árduo, né? E essa loucura de trazer tecnologia e inovação anualmente, porque é uma loucura você pensar que todo ano, né, tem que trazer ali produto novo, produto inovador, produto diferente, formato diferente, e trazer principalmente solução para o mercado e para os profissionais. Acho que é muito isso também. Bacana. Pergunta para Poliana. Poliana, como você descreve a experiência de participar da feira presencialmente lá no salão? Bom, eu sou mais novata, né? Não frequento a feira há tantos anos. Tem 3 anos que eu vou consecutivamente. E, assim, para mim é muito importante, né? E a movimentação, assim, eu vejo arquitetas que eu conheço do Brasil inteiro, a gente se encontra lá, é muito bacana essa troca, pessoas que a gente admira. E, assim, a questão dos materiais, eu acho muito interessante, porque eu vejo que as fábricas estão refinando, né? E indo muito na linha do natural,
a gente não vai falar disso, mas tem um pouco da neuroarquitetura envolvida, questão do bem-estar, né? Então, assim, eu vejo que as coleções que eles estão trazendo está cada vez mais refinado, né? Por exemplo, porcelanatos que antes os veios eram mais artificiais, agora estão ficando cada vez mais sutis, mais parecidos né, com as pedras naturais. E as aplicações também, a gente conseguir ver isso na feira, sabe? As em ambiente, intenções né? da marca, isso. Conseguir ver como que eles né, querem apresentar a coleção deles. Então, assim, esses ambientes, igual você falou, que eles fazem, né? Que eles montam, às vezes, ali um banheiro, um gourmet, uma forma né? diferente de aplicar um porcelanato, né? Isso. Um revestimento. A gente consegue ter noção, além dos materiais, dessa composição, né? Que hoje em dia a gente tem visto muito, que eles estão investindo em texturas diferentes. Então, assim, eu acho muito rico, gosto muito e vou continuar indo. Eu acho, assim, que todos os profissionais, né, assim, deveriam ir, porque quando a gente chega lá, não é diferente de ver do computador, né, de assistir, de ver, né, de entrar Tocar, no né? site. Tem a parte Isso, eu de acho sentir que as texturas, né? Do toque. é muito rico, sabe? Esse sensorial que a gente chega lá, a gente toca, a gente sente, a gente vê o acabamento. Então, assim, para mim tem sido muito interessante. Também tem a parte lá da iluminação, né? Do house decor, para a gente que é arquiteto, a gente também... eu acho que assim, os metais, tudo isso aí a gente consegue ver as inovações. Isso foi uma grande sacada, né? Unir as duas feiras para vocês profissionais, porque ao mesmo tempo que você está visitando ali a parte de revestimentos, né, de cerâmicas, você tem a parte decorativa também que tem muito a ver com vocês, né, no projeto ali. Isso, a arquitetura é a união de tudo isso, né? A arquitetura é a gente pegar todos esses materiais que estão disponíveis e criar um ambiente harmonizado em cima disso, dessas soluções que eles trazem. E a Expo Revestir também, ela tem uma parte voltada para o profissional, né? Algumas salas, conversas, rodas de palestras, né? Como você vê que isso agrega também no seu conhecimento lá quando você está participando do evento? Com certeza. Geralmente são profissionais que a gente admira, né? Que está aí na caminhada há mais tempo que a gente. Então, às vezes, ali a marca já apresenta o produto mais a fundo para ele. Então, quando a gente senta para ouvi-los, a gente já consegue ter um melhor entendimento da proposta da marca. Eu acho muito rico. E outra coisa também que a gente consegue, né, além de tocar, trazer amostras, porque na hora de apresentar o projeto para o cliente, né, antes de chegar até vocês na loja, a gente precisa mostrar as opções. Então, quando a gente traz essas amostras, a gente tem ali, ele consegue tocar, ver, sentir, e aí a gente já, né, coloca no projeto. Então, assim, fica uma coisa muito bacana. Facilita muito a visualização do cliente, né? Sim. De como vai ficar o revestimento, aquele produto ali aplicado. Sim, com certeza. Bacana. Todo ano, então, a gente observa lançamentos, né, das marcas na feira, e é a oportunidade a nível nacional das fábricas, né, e das marcas exporem seus melhores produtos e tendências. Camila, quando a gente fala de Bianco Grés, qual foi a sua visão das soluções que a Bianco trouxe esse ano na feira e como você vê isso aplicado na casa do cliente? Como você vê essa solução aplicada? Bom, a Bianco é uma grande parceira nossa, né? E boa parte dos nossos produtos é da Bianco, e eu acho muito legal a história dela, que cresceu junto com a gente também. Ela tem uma história muito parecida com a Granvilla, uma empresa admirável. Assim. Familiar também. Familiar também e tal. E antes de eu te responder, eu vou falar sobre o que a Poliana falou sobre a neuroarquitetura, porque você falou assim, a gente não vai abordar muito esse assunto aqui, só que acho super interessante depois você falar com a gente pra gente aqui, porque todas as fábricas, todos os lançamentos falaram de sensações. Sim. Todos. Todos os lançamentos trouxeram assim... Inclusive a Bianco, né? Falou muito sobre isso. Inclusive a Bianco Grés. A Bianco Grés, ela falou muito dessa conexão com a natureza, né? Falando das texturas, do hiperrealismo, que é o que você disse também sobre trazer mesmo essa característica, não só a cara, né? Porque a cara é aquela impressão da peça, mas essa característica das pedras, que é a textura, né? Eles trouxeram uma textura nova, incrível, que é a Velvet, que você até falou ali, falou, já estou especificando com textura Velvet. O que é a Velvet, Camila? Conta pra gente.
Então, a textura velvet, ela é um acetinado. Hoje, vamos falar assim, tem nomenclaturas diferentes do que tinha antes. Então, a gente tem o produto polido, que é aquele polidão espelhado que todo mundo conhece. A gente tinha o acetinado e o hard, que vai ser um externo. Hoje, a fábrica, as fábricas colocaram, você tem o polido, você tem o acetinado, você tem a textura natural e você tem essa textura velvet, falando da Bianco Gris. Então, essas texturas, qual que é a diferença entre elas? O polido é esse espelhadão. O velvet, ele está entre o acetinado e o polido. Então, ele é para aquela pessoa que às vezes não quer nem um polido, mas que gosta de um brilho, mas também não quer um 100% acetinado. Ele tem uma textura aveludada, sedosa. Tem que pegar para ver. Mas ele realmente tem essa textura... É um veludo mesmo. É um legal. veludo. E ele veio com coeficiente de atrito, é muito técnico isso, né? Mas ele veio com coeficiente de atrito que pode ser colocado esse produto que tem essa textura veludada em áreas molhadas, porque o polido ele não é indicado. Isso é meio técnico. Isso é uma coisa que o cliente, né, ele quer muito polido na área molhada, né? A gente vê muito isso em banheiro. Mas até não é tão recomendado como você disse. Então, esse velvet, ele entra para meio que colocar ele é um meio termo entre... Ele é uma textura nova e ele é um meio termo. Ele não tem espelho, mas ele tem uma textura agradável. Porque algumas pessoas não gostam muito do acetinado. Justamente falar, o acetinado, eu acho que ele vai agarrar sujeira. E é uma questão de sensação. Vai para além disso, não é? Eu sinto que as pessoas, quando elas sentem o produto... Isso com a gente, né? Você fala, nossa, que gostoso esse produto e tudo. Então, o velvet, ele é essa textura nova, aveludada e com a tecnologia seguinte, de uma impressão hiperrealista, que também é uma característica que a Bianco Gris trouxe. Interessante falar. Esse velvet, como é que ele é produzido? Ele é feito a esmaltação, depois feito o polimento, né, vitrificação e o polimento. Depois que ele virou aquele espelhadão, ele tem aquele espelho, eles vêm com uma lixa para fazer o velvet, para ele ficar com essa textura de aveludado. Interessante que a Camila falou do toque. Ele, quando você anda descalço nele, é como se você estivesse pisando num carpete. Nossa, que delícia. Imagina, né? Isso num quarto, né? Ele tem uma textura bem aveludada. Assim, ele é muito agradável muito legal. ao toque. E aqui, a Vila Gris também tem esse produto, só que o dela chama Soft. Mas ela também tem, em alguns produtos, ela tem essa textura também, que é uma tecnologia nova. Muito interessante. Eu acho que, assim, né, é uma grande revolução, essa textura que está entre o meio termo para nós arquitetos. Estava comentando com eles ali a questão da iluminação. Hoje em dia, a gente, né, faz o conjunto todo dos revestimentos, iluminação, metal. Então, quando a gente coloca esse revestimento, né, o polido, quando a gente joga uma iluminação nele, ele estoura a luz, ele reflete, ele entorta, sabe? Então, assim, o polido é lindo, mas, de repente, com o tipo de iluminação que você quer usar, não vai casar muito bem. Então, assim, o acetinado é uma coisa mais conservadora, né? Não é todo mundo que gosta, porque o polido tem aquele glamour, né? Então, assim, vai muito de gosto pessoal, mas eu acho que o velvet vai trazer isso. Ele vai trazer um pouco do glamour do polido, porém, quando você jogar a iluminação, você não vai ter aquela coisa distorcida, né? Que a gente trabalha muito com fita de LED, aquela coisa linear, assim. Então, na hora que ele rebate a luz, ele também tem uma sutileza. Então, assim, tanto no toque quanto no olhar, né, na composição com os outros elementos, eu acho que ele traz essa sutileza. Ele traz essa uma inovação, né? Uma revolução quando você pensa, então, a construção dos projetos, né? Que, pensando nessa parte da iluminação também, é uma coisa que às vezes as pessoas não têm esse olhar, né? E quer o polido de qualquer forma, porque é bonito, mas quando faz a instalação, aí botou uma luz errada. E isso é muito de encontro à necessidade do profissional, que na loja mesmo, sempre a especificação é do acetinado. Então, agora a gente tem até essa Velvet veio para socorrer, né? Assim, porque agrada a textura, vai agradar muito o cliente. Já está, né? A gente já está, acho que, chegando para a gente na loja. Então, assim,
rapidamente a gente já vai conseguir mudar aí, é um conceito novo, né? É realmente um conceito novo. Agora, falando da Bianco Grey, só para complementar o que você me perguntou, a Bianco, ela tem madeiras muito autênticas. Quando a gente fala, né, de lançamentos e fala da marca e fala desse hiperrealismo, a Bianco ela tem uma linha de madeiras que é uma linha preciosa, assim, muito autêntica com a madeira mesmo. A impressão e a textura é muito interessante. Então, a Bianco tem isso. Reproduz bem como se fosse a madeira dentro da casa. Reproduz bem. É a tecnologia mesmo, trazendo o hiperrealismo para o porcelanato, para o revestir, né? Continuando com falar do madeira, a Bianco ela teve um lançamento que eu achei uma solução muito legal na feira. Sim. Que ela lançou, ela tem uma fábrica de vinílico. Ela acho que é a única indústria, se eu não me engano, que hoje no Brasil produz o próprio vinílico. Então, ela montou uma indústria de vinílico. Várias outras fábricas estão montando, mas eles já têm desde uns 4, 5 anos que eles estão com essa indústria. E eles lançaram um produto, uma madeira, que eu acho que é o Lásio, que ele tem o porcelanato dele para o quarto, ele no hard, lançou o vinílico, se o cara não quiser o porcelanato, aí tem o vinílico da mesma cor, e tem um detalhe, que você pode fazer uma cabeceira de cama, você pode fazer um jardim, ripado, né? Um ripado maravilhoso, do mesmo produto, sem você ter que mudar, né, de produto. Eu achei interessante isso, né, da continuidade, porque às vezes você está trabalhando, porque o vinílico ele pode água, né? Ele pode cozinha, mas vai que de repente você quer integrar uma cozinha com uma varanda, que já é um ambiente externo. Exatamente. Então, se você pega ali o vinílico na cozinha, você quer ali uma coisa mais, né, agradável ao toque, porque ele é mais quente, o porcelanato é mais frio. Então, se na cozinha você decidir colocar ele, você pode criar essa continuidade, sabe? Sim. Com o mesmo produto na área externa. Sim. E no quarto também, uma varandinha de quarto, né, uma sacadinha, você coloca o rádio lá fora na chuva e bota o vinílico lá dentro. Muito legal. Muito interessante. E aí, a gente está falando assim dessa preocupação das fábricas de produzir produtos com texturas diferentes para atender o ambiente por completo. Então, você tem... eu achei incrível para mim esse lançamento da Bianco e como eles montaram para a gente, foi no preview, mas na Expo Revestir deu para ver também, como eles montaram, porque é incrível você realmente ver a mesma textura, o mesmo produto não incomoda aos olhos, né? Porque hoje a gente tem isso. A gente quer ver continuidade, senão incomoda, né? E a textura muito natural também. Sim. Então, trazer o vinílico. O vinílico, hoje a gente tem um percentual do mercado que usa muito em quarto, mas a tendência é a gente usar em mais ambientes o vinílico. E o vinílico ele tem substituído o laminado, né? Quando a gente pensa em solução, né? Como vocês veem essa solução da substituição hoje, se a gente falando de tendência aí, né? Vinílico daqui para frente. O vinílico ele é um produto que já está substituindo o laminado há muito tempo. Mas eu acredito que para esse momento, por várias questões de mão de obra, de facilidade de instalação, limpeza de obra, o vinílico ele vai vir para ficar. Além dele revestir rapidamente, da obra ser limpa, você reveste qualquer, até ambiente curvo, que ele possibilita isso, né? É uma peça maleável, pode molhar. Ela não pode ficar submersa, mas ela pode molhar. Que era um problema do laminado. O cara deixou a janela até aberta, hoje, foi né? na padaria e voltou, molhou, inchou. Perdeu, né? E tem a questão do toque-toque, para quem mora debaixo do apartamento. Ele tem, assim, N vantagens, sabe? E o preço está muito próximo, né? O vinílico ainda é um pouquinho mais caro, mas é muito pouco. Mas o custo-benefício que o cliente muito vai maior. ter é bem melhor do que A gente nem trabalha mais com laminado, laminado, né? A gente trabalha só com vinílico, né? E está crescendo assim. Hoje lá na loja, estou para te falar aí que pelo menos 40%, 50% do que a gente vende de casa, nos quartos, é vinílico, né? E é mais aconchegante, sabe? O quarto fica mais quente, mais... tudo isso tá... Agora, a gente falou também dessa evolução que houve de uns anos para cá, que é a questão de menos é mais. Da gente tentar usar um produto só na casa toda, da gente usar... Né? Antigamente, como é que era?
Era um verde no banheiro de um quarto, a sala era marrom. Era um carnaval. Era um carnaval. Colorida, né? Era um carnaval. Hoje tá essa coisa que é muito mais limpa, né? Na hora que você coloca os móveis, coloca o carpete, coloca a televisão, que você vai enchendo, né? O que tem que encher mesmo, é menos informação, menos é mais. E outra tendência que veio com isso são os perfis de transição, que lá na loja também está fazendo um trabalho muito bacana nisso. Hoje não se usa mais soleira, usa-se perfil de transição, é um filetezinho. Existem os degraus, né, para o banheiro, para a cozinha, né? Então, uma casa hoje, um apartamento hoje, que nós até fizemos, né, da minha mãe lá, um apartamento de 70 metros, eu usei 5 perfis para poder separar as áreas e o apartamento ficou maravilhoso, um produto só em tudo, e menos é mais, né? Acho que estou certo? Tá, estou entrando na sua área aqui. Não, com certeza, é isso mesmo. A gente quer uma harmonia, né? Uma continuidade, como você falou, depois vem outros itens. Então, assim, quando a gente consegue deixar uma leveza ali no chão, a gente deixa mais bonito. Fica mais bonito. E esses perfis eu tô usando muito. Tá usando? Sim, indico. Às vezes os clientes não conhecem, né? Mas aí a gente mostra, a gente apresenta, porque eles estão muito ligados à soleira. Mas é o que eles conhecem, né? Eles estão certo. Quem tem que conhecer é a gente. Aí a gente vai, apresenta essas novidades, assim, eles têm gostado e têm aderido bastante. Isso. Interessante. Eu, complementando, falando de evolução de mercado e tudo, é muito interessante como os arquitetos, a arquitetura, o designer, ele vem influenciando essa mudança da feira, a mudança das fábricas, né? E até a mudança de comportamento do cliente. Então, hoje, nós temos a grande maioria de clientes com projetos nas mãos. Como que isso é bom? É muito bom. Porque fica tão bonito a importância do projeto para o cliente, né? A gente está falando desse por revestir, mas falando dessa evolução, nós chegamos até aqui com essa mudança de comportamento das fábricas, com produtos mais tecnológicos, mas de produtos com continuidade, né? Com texturas diferentes, justamente por conta da demanda do profissional. Esse olhar mesmo para a arquitetura, para o designer, e isso de uma maneira mais ampla. Hoje os clientes eles têm acesso a isso, a fábrica entende, então ela produz pensando nisso, e a gente consegue dar esse acesso que é tão importante, né? O projeto ele muda a vida do cliente. E ele é mais econômico assim, muda também, a vida né? das pessoas. Tem essa questão também. Né? A gente... Pode falar. Quando você planeja algo, né? Para a coisa acontecer dentro do caminho certo. Então, assim, é igual do replicar, que a gente estava conversando, da soleira, por exemplo. O cliente, quando ele não contrata um projeto, ele não está por dentro das novidades que nós profissionais, nós estamos buscando frequentemente, né? Indo na feira, por exemplo. Então, às vezes, ele vai na casa de uma pessoa, achou aquilo bonito, ele vai replicar na casa dele. Porém, existe hoje em dia uma solução muito melhor, né? Que nós profissionais estamos por dentro. Então, eu acho que eles estão cada vez mais buscando mesmo, os profissionais, para poder traduzir o desejo deles, não olhar, né, aquilo que às vezes não faz sentido para ele. Então, a gente consegue também direcionar, né, com as informações que a gente vem buscando cada vez mais, direcionar o cliente ao que ele precisa, ao que vai fazer sentido para ele, que no final vai refletir a personalidade dele, não uma replicação de referências que ele vê. Porque hoje em dia, né, a internet ela tem muita informação, graças a Deus por isso. Porém, o excesso às vezes atrapalha. O cliente chega com um monte de referência, aquilo vira uma salada. Então, quando a gente coloca isso em projeto, a gente consegue organizar, fazer esse planejamento. E aí chega até vocês, né? É muito bacana, eu acho, né, que eles têm entendido cada vez mais a importância disso. Também acho que houve uma outra evolução. Nós falamos muito de evolução aqui. Eu acho que o nosso mercado está, assim, evoluindo muito. E acho também, no olhar de varejista, de lojista, a gente vê dentro da loja uma diferença absurda de um cliente que está fazendo por conta dele. Às vezes tem um arquiteto ou um engenheiro que faz o projeto e aprova na prefeitura, mas ele não acompanha a obra, né? Acontece alguns casos ainda, né? Muitos casos, né? E a gente vê a diferença desses projetos quando o cliente chega com um projeto de uma coisa mais planejada, mais bem pensada, né? Porque a casa da gente não é
uma roupa que você compra, não é um móvel que você compra, não é uma luminária, não é um carro, é a sua casa. E construir é muito caro. Então, se você errar, né, colocou um produto muito marcado dentro da casa, que vai daqui 1 ano, eu olhei, beleza, eu estou gostando e tudo, e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? De repente você vai olhar para aquilo e fala assim, é ótimo para mim trocar o seu piso lá, né? Eu vendo piso, mas a gente vê assim, às vezes escolhas erradas e que a pessoa em um curto prazo de tempo ela enjoa, arrepende. Uhum. Né? E a gente vê assim soluções, a pessoa fala, mas eu vou ter que pagar o projeto. A maior economia que você faz numa obra é pagar um projeto, porque a gente vê isso em soluções na casa inteira. É uma escada que você pensou ela mal pensada, é um gesso, em tudo. É incrível, em tudo. Faz toda a diferença. É um conjunto. E aproveitando que você está falando de soluções, Fernando, a gente viu também na Expo Revestir que as pedras naturais têm substituído os mármores, né? Que é uma tendência aí do porcelanato. Como você vê isso para o cliente, né? Qual benefício você acha dessa substituição, quando a gente traz o porcelanato no lugar do mármore, mas com a mesma textura? Pois é. A pedra, ela tem várias vantagens e desvantagens, né? Quando a gente fala em revestir, depois você me ajuda aqui, que você conhece mais do que eu. Quando a gente fala em revestir, a gente está falando de buscar a maior autenticidade possível. A gente não quer uma madeira parecendo madeira. A gente quer que você olhe e fale, é uma madeira ou não é? Né? Então a gente, e a fábrica, ela tem usado muita tecnologia para aproximar isso. Fazer essas pedras, né? A impressão da pedra, né? Então, assim, eu vejo as fábricas fazendo uma digital mais profunda. Você olha na pedra, assim, você vê lá o quartzozinho lá, assim, você vê, nossa, isso aqui. Eu vejo as fábricas fazendo também um produto com a textura que vocês falaram aqui, né, que parecia igualzinho a pedra. Um produto que a Vila Gresca lançou, que chama a tecnologia Sensap, que eu queria até depois que você falasse sobre isso, que é igualzinho a pedra, o movimento da pedra, assim, ele passa aquilo para a textura do produto e onde tem um carocinho relevos, né? É muito legal. E tem a questão que eu gosto, tá? Já puxando a sardinha pelo lado, que é da qualidade. O mármore, ele tem uma tendência maior a manchar, uma resistência mecânica, ele é mais frágil. A você arrastar um móvel pesado, a você deixar uma panela cair, um brinquedo, né, pesado cair. Então, o porcelanato ele é mais rígido, né? A absorção ali até 0,5, ele é quase um ferro, quase ele é um produto muito rígido. Então, a resistência a gente tem dele... muitos casos de bancadas que quebram, né, com mármore, e aí para trocar aquilo depois E não ir no chão. Bancada ainda é mais fácil. No chão, para você tirar um produto retificado ali, você quebra 4, 6 peças. Então, assim, é complicado. E eu vejo isso, sabe? A pedra ela tem essa absorção maior de produto, né, de limpeza, e o porcelanato não. Ele é 0 absorção. Muito legal. Eu acho que a gente consegue viabilizar também muitos projetos trocando o mármore pelo porcelanato, porque às vezes o custo de alguns mármores são muito altos, né? Verdade. Mas quando é um mármore mais atípico, agora com o porcelanato a gente consegue trazer essa beleza do natural, do mármore, que são belos, mas com um custo acessível. O custo melhor. Eu esqueci de falar do custo. E o custo, ele é muito diferente. Faz muita diferença. E acho que até por essa questão, não só do custo, mas todas as fábricas focaram nessa questão do hiperrealismo, que é realmente dessa impressão digital ser o mais gerar dúvida. É uma pedra, é sempre a beleza da pedra natural é uma coisa que é realmente por isso que existe porcelanato, né? É indiscutível. Só que a gente, quando fala de porcelanato, fala inclusive de sustentabilidade, né? A gente está falando de um produto que você não está ali degradando ali, né? Tirando da natureza. Do meio ambiente. E é caríssimo, é surreal. Então, hoje nós temos porcelanatos que imprimem muito bem mármores que
inacessíveis. Então, a gente tem isso hoje no porcelanato. Seria uma estética acessível, né? Se a gente for... É uma estética acessível. E por isso, no decorrer dos anos, eles vêm se aproximando da naturalidade. Então, preocupados com o hiperrealismo, trazendo essa tecnologia que é uma tecnologia de sensações também. E a Vila Greza, ela trouxe a Sensap, né, Camila? Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre a Sensap, o que é essa nova tecnologia. A Sensap, ela é uma tecnologia justamente que eleva essa questão sensorial, né? É um produto que ao toque, quando você olha para ele, você precisa tocar, porque você tem a sensação de que realmente é uma pedra. Então, ele trouxe essa textura, essa tecnologia que é hiperrealista, da pedra, das rochas mesmo. Com relevos, com né? relevo, ranhuras. Inclusive, igual eles uma colocaram pedra, na né? fábrica, na feira e também na fábrica, as peças da própria pedra. Você olhava assim e falava, não é possível. Verdade, a gente passou a mão na pedra e passou no... Não é possível. Você só acredita tocando mesmo, assim. É a reprodução da rocha no porcelanato. Então, essa tecnologia Sensap, ela veio com isso, com esse hiperrealismo. Além disso, ele é um produto que traz uma fácil limpabilidade. Porque é uma coisa que você não imagina que é possível. Porque se é uma pedra, a pedra ela tem essa dificuldade de limpeza mesmo. Ela tem textura, ela tem ali ranhuras, ela tem, né? Tudo de uma pedra natural. Se ela é natural, ela tem que ter esse toque, essa diferença. Só que é um produto de fácil limpabilidade, que é uma coisa que a Vila Gueiras trouxe que é muito inovador. Então, você tem a beleza da pedra que você pode revestir no porcelanato, né? Essa beleza, a tecnologia Sensap. Se você resolver revestir uma churrasqueira, que é uma super preocupação, vamos falar assim, né? É onde tem ali limpeza gordura. É difícil, né? A limpeza é difícil. Você quer trazer uma pedra natural, uma rocha, com a tecnologia Sensap, isso é possível você podendo limpar esse produto. Então, visualmente, você vê uma rocha, a textura é de uma rocha, mas é um porcelanato. E de fácil limpabilidade, ele tem maior resistência também. Então, é um produto incrível. A durabilidade também, né? Porque quando a gente reveste, por exemplo, uma área gourmet, e aí a gente usa uma pedra natural que é mais porosa. Então, às vezes, ali uma bancada, e aí dá continuidade à churrasqueira. A bancada vai pegar água o tempo todo. A churrasqueira, não. Então, assim, a bancada vai manchar. Dá diferença de cor, inclusive, Fica com né? Com diferença o de tempo. cor. Daqui a um tempo vai ficar diferente, não vai ficar agradável aos olhos. Então, assim, essa questão do porcelanato ser mais resistente, não né, à água, eu acho que é um ganho também. Legal. E pegando esse gancho, então, de pedras naturais, a gente viu muito os seixos e os terrazos, né, Poliana? Como que você vê essa tendência daqui para frente, assim, na estética mesmo dos projetos? Bom, os terrazos, eu acho ele bem sustentável, né? Só que ele ainda, eu acho que ele no mercado da arquitetura, ele ou ama ou odeia. Tem gente que gosta, tem Tipo, gente uva que passa, não eu sou do agrada. time da uva, eu sou contra. Tem gente que não agrada. Porém, eu acho que como a sustentabilidade e a tecnologia, eles têm feito novos tipos, né, com grânulos menores. Às vezes você não tem aquele grânulo grandão que dá para poder ver que é um granilite, né, que antigamente a gente chamava muito de granilite. A gente via muito marcado essas pedras, né, porque são pedaços de quartzo, de concha, de vidro, tudo junto ali, e aí vem com o cimento e une aquilo. Então, assim, fica muito marcado. Só que, né, assim, eu acho que de uns tempos para cá, a gente com foco na sustentabilidade e para agradar mais o restante da população que não gostava muito dessas outras estampas, eu acho que com essas novas estampas que eles estão trazendo, né, com os grânulos menores, eu tenho visto o pessoal aceitar mais, né? Então, a gente coloca em banheiros, uma coisa assim mais ousada, às vezes um lavabo, que a gente quer usar ali, geralmente a gente escolhe, né, esse cômodo da casa para fazer isso. E os seixos, assim, é minha paixão. Os seixos eu amo muito. Eu falo, a gente começou a falar um pouco em relação à neuroarquitetura, né? Que eu sinto que depois da pandemia foi um movimento que trouxe muito, ele ficou em voga, né? Da gente conseguir ter mais interação com o natural. E o seixo rolado, eu gosto muito dele para poder usar em chão de banheiro, de ducha. Por quê?
ali você tem a sensação daquela imperfeição Da pedra, né? da pedra. Uhum. Então, quando você toca ali o seu pé, você está pisando numa coisa que parece que você está na natureza. Então, assim, isso Você fala lá o traz... seixo mesmo, a pedra mesmo, Sim. natural? Sim, a Pazinato trouxe. Porque existe o porcelanato, seixo que nós estamos falando, né? Sim. Que é um... E tem Mas ela os... está falando, Isso. ela tá falando justamente dessa sensação. Dessa Isso, sensação. mas agora os porcelanatos com que eles estão trazendo essas texturas, a gente consegue também, né? Reproduzir viabilizar. essa sensação que a gente tinha na pedra, só que agora no porcelanato. Sim. Tem uma linha da Bianco Gris que eles fizeram, né? Com os grânulos bem menorzinhos, não é as bolinhas, mas assim, eu também acho interessante colocar no chão, porque a pessoa vai pisar, ela vai sentir, né? Então, assim, a textura, ela é para pegar, ela é para sentir, ela é para a gente conseguir criar uma conectividade ali com o nosso subconsciente e sentir realmente que a gente está imerso na natureza, né? Que a gente veio da natureza. Então, tudo que remete à natureza, o nosso subconsciente, ele agrada daquilo. Então, E gera esse bem-estar, né? A gente viu muito isso com a Vila Gres, né? Com a coleção Ikigai, que ela propôs exatamente isso, essa conexão da casa com o ser humano. Sim. E isso foi muito forte, né, Camila? A gente viu isso dentro do stand, e quando a gente estávamos nos ambientes, a gente sentiu isso. Nossa, olha isso. Olha essa textura de palha. Essa palha traz esse bem-estar. E pegando esse gancho, como você vê essa coleção, Camila? Bom, eu achei muito interessante essa coleção Ikigai, porque a gente está falando novamente de Bem-estar, de né? bem-estar, de conexão, da casa. preocupação da fábrica de trazer isso para os porcelanatos. Então, a Bianco, a Vila Gres, ela colocou isso que é ambientes com propósito. E o Ela já Ikigai... traz um tema, né? Ela puxa um tema que é fora dessa história toda do porcelanato e traz isso incorpora isso nas suas peças através de uma coleção, né? Eu achei interessante. Eu fui pesquisar o que era o Ikigai. Então, acho importante eu até ler aqui para vocês, porque eu acho importante assim, o que é o Ikigai. Ele é cultura japonesa, né? Então, é a razão de ser, razão de viver. É uma filosofia que você encontrar propósito no que te traz alegria. Eu fiquei curiosa para pesquisar o que era Ikigai. Falei, vou levar isso escrito, que eu não vou lembrar. Né? Mas eu achei tão bonito. E falando da Vila Gres, quando ela fala de Ikigai, ela coloca 3 profissionais diferentes falando do lançamento dela. Que foi outra coisa que eu achei interessantíssima. Ela trouxe um dono de um restaurante, ele é de pizzas, de pizzaiolo. Ele trouxe uma paisagista e uma arquiteta. E eles falando de paixão, que é o que move a gente, né? Dessa paixão com que é feito, assim. E eu até convido, né, quem estiver assistindo aí, olhar e conhecer melhor sobre essa linha da Vila Gres e sobre o que eles trouxeram, porque é muito interessante. Então, olha a preocupação da fábrica de porcelanato, falando de propósito, né? Falando assim dessa conexão com a natureza. E aí, a coleção Ikigai, ela vem trazendo mesmo essa sensação do natural mesmo, dessa textura, você realmente se sentir abraçado, né? Ela me trouxe muito quase a sensação que você tem num spa. Porque por que a gente vai num spa? Não é para ter o bem-estar? Então, quando ela traz essas texturas que são utilizadas nos spas, a gente é como se você estivesse na sua casa, esse bem-estar, né? E participa dessa construção diária, porque uma coisa é você ir no spa uma vez. Outra coisa é você ter ali no seu banheiro isso todos os dias. Mas é o que a Poliana falou ali da conexão com a natureza. Então, quando você fala de um lançamento com esse propósito, né? Ikigai é justamente para você se conectar com a natureza, que é o que a gente né? Nós viemos da natureza, nós somos. E a gente precisa dessa reconexão. Acho que essa coleção da Vila Gres, ela tem muito isso. E quando a gente olha para a coleção, é uma coleção que remete ao natural o tempo todo. Tem o seixo, que veio nela forte,
A gente tem também esse que imita palhinha, né? Imita, não é Tatame, imita, né? o nome Não do é. porcelanato tatame. Ele remete Põe esteira de mesmo praia, né? a palha. E Você aí você passa a mão, tem as ondulações da palha. incrível. Muito E aí legal. e quando você olha, parece que é a palha. Até na imperfeição da palha, porque a Sim. palha tem a imperfeição dela, então não pode ser um produto. Então, essa naturalidade da peça mesmo. Eu achei essa coleção belíssima. Vou te falar que quando eu fui no stand, eu vi o porcelanato lá, eu peguei, gente, por que o pessoal colocou uma palha no chão? Até pegar, né, ver assim, entender que era um porcelanato, porque eu estava conhecendo a coleção, é muito interessante, assim, realmente é tão parecido porque confunde. É ou não é? Eu acho que é essa a intenção deles, né, de trazer esse realismo, assim, você ficar na dúvida. Verdade. E vocês viram tanto na feira, o tanto que tinha de planta? Eles vêm aumentando, Sim. mas esse ano tinha muita árvore, muita planta, todo stand tinha muita planta. É justamente isso aí, a gente trazer, né, para... Eu acho que a gente está falando aqui dessa conexão, aqui todo mundo faz o que ama, perceptível, né? Senão a gente não estaria aqui conversando. Paixão. Que é essa paixão mesmo. E cada ano que passa, eu fico mais encantada com os produtos. E eu percebo isso nos profissionais também. Cada vez mais a gente incluindo assim, o porcelanato, incluindo o produto, porque eles também estão trazendo isso. Sim. E a Vila Gres também trouxe uma textura nova para as piscinas, né? Que são os tons azulados. O que você achou, Poliana, dessa ideia ali do mar dentro da casa que a Vila Gres apresentou lá no seu stand? Eu acho que mais uma vez, né, sair do convencional e procurar o que a natureza tem disponível e copiar, né? Tem um arquiteto famoso que fala: tudo que a gente cria já está no grande livro da natureza. Então, assim, eles estão buscando muito referência no que Deus criou, né? No que tem disponível aí. Eu acho que para a gente agora, criatividade, a gente vai ter mais possibilidades, né? E você acha que o porcelanato na piscina é bem interessante, né? A gente viu muitas aplicações também em bordas, né? Bordas diferenciadas com porcelanato. E essa textura que eles apresentaram lá, ela remete muito ao fundo do mar. Então, ela aplicada numa piscina traz tudo isso que a gente conversou aqui, né? Você tá ali num ambiente que é urbano, mas com a sensação da praia dentro de sua casa, né? Isso. E essas texturas aí mais uma vez, né? Você entrar em contato com essas imperfeições que a natureza tem. Então, eles, né, trouxeram um pouco disso, do que só aquela coisa reta. Então, assim, eu acho bacana, eu achei interessante. Esse verde Tiffany que estava lá na Vila Gres. Na Vila Gres, né? Lagum, que chamam. Lagum. O Lagum. E ele tem essa cor do Tiffany, né? Que na arquitetura, eu gosto de falar assim, esse verde Tiffany e tudo. E aí ele ficou tão bonito. E é interessante você estar falando que na hora que você toca na peça desse porcelanato, você realmente, ele parece a rocha. Então, é mais uma vez essas sensações que a gente precisa ter. Acho que a gente não está falando só de questão de aplicabilidade de produto, a gente está falando de tendência, tudo, mas essa necessidade que nós temos hoje, nesse momento, de trazer realmente o natural, essa conexão para com o dentro natural, do projeto, né? Para a natureza, para a vida da gente. Para a vida da gente. Interessante também, essa piscina que você está falando, é o da piscina, né? É, que a Vila Gres fez uma piscina dentro do showroom. Esse mesmo. E tem crescido muito. Ao invés da pessoa usar pastilha 10x10, 20x20, ela usar o porcelanato. Porque está dentro da norma, pode ser colocado, e tem um universo gigante. Nós fomos num lugar, num clube, tem pouco tempo, o porcelanato da piscina era branco. Dentro da piscina, né? E ficou incrível. Cara. Gente, nunca imaginei, não tinha imaginado o porcelanato. Se você me falasse antes de eu ir, falasse aqui, lindo. Branco incrível. Dentro da piscina, não vai funcionar. Não vai, isso aqui não vai ficar bonito, né? Vai ficar meio bege. Aqui, lindo, lindo, lindo. E outra coisa, ao 10-10, o campo do rejunte, que vai encardino e vai, sabe? A prainha fica de uma cor, a piscina fica de outra.
No porcelanato grande formato, você não tem isso, né? Você elimina esse efeito rebote aí, né? Que tem depois. Fazer ele juntinho ali, menor e tudo, e vai embora. Então, assim, é uma tendência muito legal e eu acho que pegou e a tendência é essa. Imagina você nadar numa piscina de pedra, como se você tivesse esculpido a pedra ali, né? Muito legal essa... Maravilhoso. Bom, pessoal, falando agora de novas tecnologias e formatos nesse bloco, Fernando, como você vê as novas tecnologias e os tamanhos como uma revolução aí para o mercado? Nossa, hoje o produto mais vendido da loja, o formato mais vendido da loja é o 90x90. Há pouco tempo era 60x60. Né? Deu um salto, né? Se eu trouxer meu pai para um podcast, que ele vai falar, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, ó. Eu vendi um revestimento quando meu pai foi representante, né? Ele que é o fundador da empresa e nosso guru maior. Mas ele conta muito esse caso de que ele vendia, né? Ele era representante comercial e vendia cerâmica 15x20. Isso há 40 anos atrás. Mas eu acho que vem só crescendo, né? Hoje, eu acho que até já acabou esse misticismo de que o formato grande ele só servia para ambiente grande. Hoje você vê banheiros com formatos grandes e fica maravilhoso. É menos rejunte. Tudo. Hoje, lá na logística, é uma dificuldade muito grande de você transportar 1,20x20, né? A gente tem uma quebra elevada e tudo, mas é um problema nosso, né? E que criamos soluções lá o tempo todo para poder chegar em perfeito estado na casa do cliente. Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? As fábricas só estão crescendo os formatos. Hoje a Granvilla já tem 1,20 por 2,40 da Eliane. Temos a linha da Lastra da Bianco também, que é 90 por 1,80. Né? Agora, o tamanho mais vendido de grandes formatos mesmo é o 1,20 por 1,20. Assim, complementando um pouquinho, acho interessante a gente falar o seguinte, e isso até em projeto, os formatos, eles se unem, assim. A Bianco, por exemplo, tem, né, o 45 por 90 e tem, que é revestimento, que vai ser assim por um detalhe, e ela tem o 90 por 90. Só que no projeto, se você colocar o 90 por 90 casando com o 45 por 90, você pode fazer isso. A gente não tinha essa solução antes. A gente não tinha essa solução uma novidade. antes. Que... eu consigo, por exemplo, colocar um 1,20 por 1,20 no piso e se eu quiser colocar o 60 por 1,20 na parede... Com a mesma textura. Com a mesma textura, o mesmo produto, os formatos, a Bianco fez isso, os formatos eles se unem. E é muito interessante como solução, e falando de formato, essa questão de estar sempre casando, né? Para que o projeto... Isso é uma demanda muito do profissional. Era uma dificuldade, Poliana, para vocês, assim, quando o cliente queria uma coisa, a mesma textura, mas eu não tenho esse produto nesse tamanho. Agora, com essa solução que as fábricas trazem, como é que você vê isso aí? Com certeza, cria mais possibilidades, né? A gente fazer algum detalhe, e às vezes, né, a outra peça é muito grande. E questão de otimização de rejunte, de quebra também, de repente você pegar ali os dois formatos e casar os dois. Agora, a questão também de banheiro muito pequeno, de repente você consegue fazer uma caída para o box ali, para o ralo melhor. Então, te dá mais possibilidades, né? Não precisa de colocar aquela peça inteirona ali, de repente você consegue unir as duas. Eu acho interessante, com certeza, assim, abre mais o leque da gente. E uma solução bacana que tanto a Vila Gres, quanto a Bianco, quanto a Eliane está fazendo, que é de conseguir produzir produtos com texturas diferentes, mas com a mesma tonalidade da peça. Então, por exemplo, você pega um hard, aconteceu um fato lá na loja, um banheiro travertino que a gente fez, e nós erramos e pegamos uma caixa do hard. Foi mesmo. Aqui ninguém sabia. A gente demorou 2 ou 3 meses para descobrir que tinha um hard no meio lá do banheiro da loja. Porque as peças estão idênticas. Então, porque elas são muito parecidas. Texturas diferentes. Você olhava assim, não tem problema, não tem diferença. E isso tem outras fábricas que não têm esse cuidado. Né? E essas 3 fábricas que a gente trabalha, eles têm esse cuidado de fazer. Então, se você quiser fazer uma coisa, né, a varanda e a sala, você vai fazer com o mesmo produto. Quem olhar, o acetinado, né, na sala e o hard ali na área externa. Isso é muito legal. Outra coisa que, no caso da Bianco, os madeiras da Bianco têm,
é o monocalibre monotom, que é muito legal também. O que é isso? Eles têm o mesmo formato. Se você falasse aqui, eu comprei há 5 anos atrás, eu vou precisar de 2 caixas dele. Você pode ir na loja que nós temos o mesmo, eles não mudam a tonalidade e nem o tamanho dele. Isso é muito legal também. Sim, com certeza. Eu posso Claro. falar uma coisa aqui? Que a gente falando assim de lançamento, de tendência e tudo da Revestir, e me chamou muita atenção. Eu sei que porque isso aqui vai fugir da nossa pauta, mas me chamou muita atenção as lajotas e as tijoletas. O Fernando falou agora do André, que vendia o tamanho 7x15 e tudo, com a força que as tijoletas voltaram, assim, uma coisa impressionante. Demais. Muito na Atlas, muito na Eliane. A Vila Grace trouxe um revestimento maior, grande, um porcelanato grande, mas que remete, né? referindo à tijoleta. E as variações dessas tijoletas. Então, o que a gente vê também é o que é contemporâneo, né? Assim, se fica além do tempo. Aquilo que usou-se volta. E aí, tão bonito. E as tonalidades mais atuais e com cores muito bonitas. E mate também, que eu fiquei assim, apaixonada com as tijoletas. Os formatos diferentes, tijoletas maiores, muito para o piso também, usando muito no piso, criando essa sensação, né? Que o rejunte dá, a gente sabe que o rejunte não é uma coisa prática, mas quando a gente vê essas cores vindo também para os projetos e vindo para o design, é muito legal. E tem uma tendência agora que é de ter essa casa, né? Autenticidade, né? Da casa ser autêntica, assim, porque tem todo o projeto, você tem às vezes um porcelanato, que é uma tonalidade só, voltar nessa mesa aqui, um cimentício, mas tem que ter autenticidade, tem que ter a cara da pessoa, e eu adorei ver as tijoletas, assim, eu achei a minha cara. O que eu percebi também, pegando a sua fala, é que a gente vê esses 2 caminhos, a gente vê aquele caminho que a pessoa, igual o Fernando colocou, pode compor com os móveis, né, com as outras coisas que tem dentro do design, mas a gente vê também aquele caminho que é o caminho mais de uma coisa com personalidade, né, Poliana? Sim. Às vezes dentro dos seus clientes, como é que você vê isso? Nós colocamos em pontos de destaques, né? Não só para ambiente residencial, comercial também. Às vezes a gente quer dar ali o destaque para uma parede ou para uma bancada. Então, quando a gente tem essas possibilidades aí, fica mais rico o projeto, né? A gente consegue usar mais. Legal. E essa aplicabilidade, ela acontece tanto no tamanho menor quanto os grandes formatos também, né? Sim. Só pegando um gancho que a Camila falou, dos rejuntes, teve uma solução também muito bacana da Vila Grace, que ela lançou o rejunte para o produto dela. A gente comprou. Verdade. Então, a gente pegou ali a curva A dela, que os produtos que mais vendem, e a gente pegou lá o Colossal, lá, que é um travertino maravilhoso. Aí ela desenvolveu um rejunte para aquele produto. Porque o rejunte é um negócio que é um acrílico, né? É um acrílico que ele tem uma sempre gera absorção. dúvidas, né? Qual que eu vou usar? Eu vou colocar esse com esse combina com esse? Não, aí eles pegaram a cor do produto e fizeram o rejunte. E aí, muito se legal. você vai comprar o produto da Vila Grace agora, tem o rejunte que está pronto. Você vai usar esse rejunte, que é exatamente da cor do porcelanato. Tanto que no showroom da Expo Revestir, a gente quase não via essa diferenciação do rejunte. As peças estão parecendo únicas, né? Eu achei muito legal. E também, puxando um gancho também sobre as lajotas, né, para as tijoletas, foi o que eu mais vi na feira. Eu vi muita tijoleta em todas as fábricas. Eles lançaram muito, Atlas, Eliane, Porto Belo, Portinari, né, a turma lançou muita tijoleta e puxando as cores, né? Mais atuais. As cores mais atuais. Cores mais vivas, né? Mais vivas. A Poliana vai poder falar um pouquinho de cores, né? Como é que você acha essa volta do coral aí vindo com tudo, assim, esses tons terrosos aí para os projetos? Realmente, os tons terrosos são tons que a gente encontra na natureza. Então, as cores que estão em alta, né? Agora, os marrons, né? Puxado para o marrom também. E a gente consegue compor bem, né? Quando a gente tem essas cores mais ousadas, com os porcelanatos mais neutros, mais né? sutis, isso.
Bacana. Quando a gente fala de metais, né, e louças, que também foi uma área que a gente viu bastante lá dentro das exposições, a Docol ela trouxe um ambiente que chamou a atenção, acho que de todo mundo, né, que foi o ambiente tecnológico deles, onde eles criaram aquelas prateleiras com resina e um novo banheiro. Eles chamaram isso de banheiro do futuro. Com uma tecnologia também que traz a ideia de você hidratar a mão com apenas Muito microbolhas, né? O que vocês acharam disso, pessoal? Eu queria que cada um falasse um pouquinho a sua visão aí sobre esse ambiente tecnológico. Ó, eu vou falar assim, primeiro da sensação, né? Eu Enfiou mergulhei a lá? mão e ela ficou hidratada. Eu falei, eu preciso ter isso na minha casa, porque eu queria tomar banho para meu rosto amanhecer assim, hidratadíssimo. Mas essa tecnologia da Docol, que são as microbolhas, e que aí a hora que você olha para a água, parece que a água até tá bem leitosa, a cor. São realmente microbolhas que limpam profundamente a pele. Então, eles estavam explicando por que limpa a pele. Justamente porque é uma microbolha e ela entra nos O poros. tamanho é menor do que o poro, né? 10 vezes menor. 10 vezes menor. 10 vezes menor? A Juliana vai falar melhor do que eu sobre isso, porque a minha sensação foi essa, e realmente essa tecnologia de limpeza profunda e hidratação profunda. Então, como que pode tudo isso junto, né? Você comprou uma lá? Já de uma vez? Não. As empresas de cosmético que aguardem. cuidem. Que se cuidem Olha aí, os né? dermatos. E essa sensação de bem-estar também, né? Porque você sente que a pele está hidratada, está limpa, as microbolhas conseguem entrar nos poros e fazer essa limpeza, promover essa renovação, assim. Então, achei muito interessante, mas ainda não sei de custos. Eu acho que a mulherada, com certeza, eles vão aderir. E essa água, porque eu não aprofundei, não. Essa água, ela tem algum produto nela? Ela não, tem uma máquina, só... é uma máquina que É uma fica... máquina que gera microbolha. Que gera Olha isso. só que É interessante. uma máquina. E ela tira a oleosidade. O que é interessante é o seguinte: ela limpa profundamente, tira a oleosidade da pele e parece propaganda de dermatologista, mas é realmente isso. É propaganda contra a dermatologia. ela tira a oleosidade da pele e ela hidrata profundamente. E é quando você Acho que coloca todas nós a mergulhamos, mão, né? A pele, gente, é quando incrível. você cria, é Incrível. incrível mesmo. Agora, esse banheiro da Docol, ele ficou uma coisa muito assim, que ficou na minha cabeça, foi que eles criaram modulações, um móvel bem modular, não sei se você chegou a ver, móveis modulares, todo branquinho, assim. É um material diferente, que eu desconheço, não sei tecnicamente Tipo uma É resina, falar. uma resina, isso. Tipo uma resina, mas você só vê, assim, a ducha, outra sensação, que eles queriam criar essa sensação mesmo da natureza, e é só você e a água. Tanto que não tinha nada aparente demais no banheiro, era você Não e tinha a água. monocomando, nem torneiras, nem... essa conexão. Isso, muito do ducha touch. imitando chuva? Isso. Não? É essa mesmo. É a ducha imitando chuva. É verdade, a ducha imitando chuva. Essa sensação também. Ainda tem isso ainda, que eu tinha esquecido da ducha imitando chuva. Eles Então, fizeram assim, uma ducha chamou que muita atenção. as gotas caem parecendo que você está na chuva. Está Exatamente, muito não forte tem. isso, né? Desse contato com a natureza. Eu acho que assim, o novo luxo é isso. Essa Não necessidade de conexão. Não é ter uma casa gigante com 4 salas, né? É ter pouco, mas com todo esse contato. Conexão, né? O ser humano, ele cada vez mais, se a gente observar na nossa rotina, a gente está precisando de conexão. E essa conexão, ela promove um relaxamento, a gente fica mais equânime. Então, a casa, se a gente pensar, a gente trabalha fora, a gente chega na casa, o que a gente quer? Tranquilidade e relaxamento. Então, as fábricas entenderam isso, né, de tudo que a gente viu aqui, e está propondo essas mudanças aí daqui para frente, né? Bom, então a microbolha foi esse destaque aí. E para a gente fechar, eu queria que cada um falasse um pouquinho qual que foi a aposta que vocês mais gostaram de tendência de lançamento, que daqui para frente vocês acham que vai decolar aí, quando a gente pensa em casa e solução para projeto. Para mim é o velvet. É a textura velvet, né? Dos porcelanatos. Falo de revestimento. E porque, assim, eu acho que é o que a gente vai mais usar em grande escala.
as outras coisas que estão vindo, né? Igual a gente falou dos materiais com texturas e tal, eles são mais pontuais. A gente vai usar ali num banheiro. Não que não vá ser tendência, eu acho que vai super ser. Mas o que a gente vai conseguir ter mais usabilidade do dia a dia, assim, que vai chegar mais nos clientes finais, é essa textura nova que eu acho que, assim, eu tô doida para fazer um divisor de águas, você acha? Já para especificar no seu projeto Tá. e ver ali o resultado Quero final, ver o né? resultado, Eu também acho. Porque essa textura, ela vem atender a duas demandas. Essa necessidade de colocar no projeto, que é 100%, assim, a especificação vem o acetinado. E aí ele vem para ficar nesse meio termo, né? Não é o acetinado com essa textura que a gente fica com medo da limpabilidade, mas é um acetinado que tem esse... Não é um acetinado, ele tem uma textura aveludada. É essa textura aveludada que veio ficar nesse contraponto entre o polido e o acetinado. Então, vai atender muito bem o cliente e a demanda dos projetos. Vamos vender muito Velvet. Então, sua aposta também é no Velvet. Eu tenho várias apostas, assim. Eu fico muito apaixonada com os produtos. Se fosse Eu para acho que escolher essa questão qual que você considera isso? Você apostar? Eu vou apostar assim num gosto pessoal, assim. Eu acho lindo as tijoletas vindo, essa riqueza do que é, sabe, antigo voltando também. Eu acho que isso faz parte desse novo movimento também, né? As cores, isso é uma das coisas que eu acho incrível, mas comercialmente falando, olhando para o todo, vamos falar aí que os travertinos já tem um tempo que vem, ano passado também, mas os travertinos vieram com tudo, assim, que em diversos tamanhos, que atende muito bem, assim, aos projetos, porque são tamanhos que se conectam. Então, eu acho que é isso. Não posso puxar para uma fábrica só, mas é isso. E a sua aposta, Fernando? Eu acho que as duas falaram muito bem, né? O Velvet e as tijoletas, né? Esse minimalismo também, eu acho que ele só está crescendo, de não se usar soleira, de usar um produto só na casa toda e subir com ele nas paredes. Eu acho que... E de se usar produtos menos carregados. Cada dia que passa está se usando mais sutil para você... eu acho que é muito nesse sentido. Bacana. E o Sensap, né? Que é aquela tecnologia de autenticidade das pedras. E eu também acho que gostei demais da feira deles. Bacana. Nós vamos sair daqui com muita informação, né, gente? Muita coisa para a gente pensar aí daqui para frente. E eu queria agradecer a você que esteve conosco aqui até o final desse podcast. Vamos ter outros episódios aí, esse é só o primeiro episódio. E convido você também para dar o like, curtir a gente no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, que a gente vai ter muito conteúdo vindo por aí. Muito obrigada e até o próximo episódio.